Fala, meus queridos alunos do Januse, da turma 3014, do terceiro ano. Sejam bem-vindos, é um prazer estar gravando esse vídeo para vocês, para falar rapidamente aqui sobre essa questão da literatura. Até agora nós falamos sobre o pré-modernismo, preparando vocês para essa fase de transição para o modernismo. Um movimento literário que vem fazer a diferença em terras tupiniquins, um movimento literário que vem fazer a diferença nas terras brasileiras, querendo impor e colocar para nós uma estética nova, um movimento novo, com raízes brasileiras, com uma essência brasileira, que deixasse de estar tão somente ligada às questões europeias, mas inaugurar uma literatura essencialmente brasileira. Então, antes de nós falarmos de modernismo, vamos falar aqui alguns pontos importantes, algumas características importantes, antes de entrarmos a fundo nessa questão do modernismo. Algumas características são importantes serem colocadas aqui. Foi um movimento que priorizou a linguagem não nobre, ou seja, priorizou o uso de palavras e de vocábulos não mais técnicos, nobres, difíceis, complexos, mas a utilização de vocábulos e palavras do cotidiano, do dia a dia. Então o modernismo nos chama a atenção porque os escritores, os poetas daquela época vão valorizar palavras ditas no cotidiano, no nosso dia a dia, no falar do dia a dia do brasileiro. Uma liberdade métrica também, ou seja, passou a se ter a despreocupação com a questão da métrica, de que um verso deveria caber apenas em uma linha, o verso passou a tomar mais de uma linha, passou a ter uma despreocupação com relação à escansão, a contagem de sílabas métricas, ou seja, se tinha liberdade para criar novos versos, para criar um novo poema. Houve a dessacralização da poesia, um nacionalismo, ou seja, passou a se interessar pelos temas do Brasil, as questões sociais e políticas do nosso Brasil, olhar para o Brasil com um olhar mais crítico para o lado social do Brasil, e um experimentalismo vanguardista, absorção de processos extraliterários. Então são características gerais que a gente pode falar sobre esse grande movimento de grandes poetas, grandes escritores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e tantos outros, de diferentes fases. Vocês vão ver que existem, a maioria gosta de classificar em 3 fases o modernismo, mas outros classificam em tantas e tantas outras fases. Uns dão o fim do modernismo na década de 60, outros na década de 80, outros dizem que ele existe com uma nova roupagem, vai se perpetuando e se reinventando até os dias atuais, tá bom? Tá aí uma pequena prévia do que é esse movimento literário do qual nós vamos tratar aqui a partir de agora. Valeu, pessoal!